tudo bem? Tô aqui no Brasil ainda, na casa da minha mãe. Vocês já viram o vlog da chegada, da surpresa, tudo isso. E hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram, né? Eu perguntei lá no Fê La Salle, se você não me segue, aproveita para me seguir. Perguntei que curiosidades vocês têm de saber sobre uma pessoa que mora fora e quando ela retorna para o Brasil, quais são as impressões, quais são as coisas. E vocês me deixaram algumas perguntas que eu vou responder neste momento. Algumas são bem curiosas, outras já eram esperadas, enfim, acho que é legal de vocês compartilharem um pouco disso. Mãe, quer dar um oi? Ah, tá, então depois você aparece aqui, mesmo que eu esteja falando, aí você dá um oi, tá bom? Gente, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui! Oi, gente, tudo bem? Sumi, mas apareci, só quando a Fernanda tá perto, viu? É, como eu tinha 2 anos que eu não vinha, ela não aparecia nem aqui, nem no Instagram, nem nada, é porque ela só aparece quando eu tô, gente, porque é tímida e além disso, as tecnologias, né, mãe? Eu tenho que estar junto pra poder funcionar, né, não? Com certeza. Beijo. Gente, vamos lá, vamos continuar com as perguntas, então. Primeira pergunta que disparou aqui. Primeira pergunta, o Beto, o que ele tá achando do nosso país? Cadê o Beto? Teve muita pergunta sobre o Beto. Pois é, essa viagem, como eu contei pra vocês no vlog de chegada, se você não viu, o vídeo tá aqui em cima, foi uma viagem que eu planejei assim, meio que do nada, uma oportunidade surgiu. Faz pouco tempo que as fronteiras abriram apenas para residentes. Então eu decidi vir e também porque é o meu tempo curto de férias aí antes de voltar para o trabalho. E aí o Beto não poderia vir nessa época. Mas, na verdade, a gente tem um relacionamento super tranquilo com relação a isso. Por exemplo, se ele não quisesse vir, ou se eu quisesse vir sozinha, também não teria problema nenhum, sabe? A gente não tem estresse com essas coisas. E acho que é um pensamento que acaba mudando quando a gente mora fora também, sabe? A gente fica muito mais flexível com isso. Comenta aqui embaixo se você mora fora, se você entende o que eu tô falando. Mas dessa vez, especificamente, ele não veio porque realmente ele não podia. Então, ficou para uma próxima vez que ele vier pro Brasil e com certeza, quando ele vier pro Brasil comigo, obviamente que eu vou fazer vlogs deles aqui, porque eu sei que vocês estão ansiosíssimos para ver esse chileno apaixonado pelo Brasil, andando pelo Brasil, vendo as impressões dele por aqui. Óbvio que isso vai acontecer, mas não foi dessa vez. Mais perguntas. O que mais te impressionou que você já tinha visto, mas esqueceu? Nossa, não sei, porque, por exemplo, todas as vezes que eu vinha mais seguido para o Brasil, sempre tinha alguma coisa, né, que me impressionava e que eu tinha esquecido e tal. Mas dessa vez, como foram 2 anos distante da família por conta da pandemia e tal, o que mais me impressionou mesmo foi poder rever a minha família e estar no dia a dia deles, sabe? Não teve nada assim muito da cultura que eu já tinha esquecido e que me impressionou. Mas acho porque é uma situação realmente específica, né? A distância da família por tanto tempo fez com que eu prestasse mais atenção no comportamento da minha família do que na cultura brasileira em si. Mas tem algumas coisas que eu vou citar ao longo desse vídeo, tá? O que você pode ou costuma levar de alimentos na mala de volta pro Chile? Essa pergunta apareceu algumas vezes e eu acho legal falar sobre ela, porque aí vocês me conhecem um pouquinho mais também. Como vocês sabem, eu sou vegetariana, né? Até mesmo quando eu morava no Brasil, eu já tinha uma alimentação bem natural, realmente. Eu até fiz vídeos aqui no canal falando sobre a minha alimentação e tal. E embora tenha algumas coisas típicas do Brasil, que obviamente eu sinto saudade, né? E até acredito que eu sinta saudade justamente porque eu sei que eu não vou ter, porque quando eu morava no Brasil eu não comia essas coisas com frequência, é justamente pela saudade que acaba intensificando o sabor e tal. Justamente por isso, eu não levo nada pro Chile. É muito difícil eu levar alguma coisa do Brasil pro Chile, por alguns motivos que eu vou contar agora pra vocês. O primeiro é que, como vocês viram, eu sou uma pessoa prática e eu prefiro viajar com bagagem de mão. E justamente por viajar com bagagem de mão, o espaço é limitado. Então isso me ajuda também a não gastar em excesso, mas também pela praticidade em si. Então, quando eu levo alguma coisa de comida ou alguma coisa do Brasil, geralmente é uma coisa só, sabe? Um pacotinho de alguma coisa ou um livro, mas se bem que agora eu tô no Kindle, então eu já não compro livro físico, a não ser que só exista esse exemplar que eu quero no livro físico e no Brasil. Aí eu levo, mas assim, de comida especificamente, galera, eu não levo. É muito difícil eu levar alguma coisa. Talvez agora, pelos 2 anos que eu fiquei distante, eu leve, sei lá, um pacote de farofa, alguma coisa assim. Mas é um pacote, sabe? Eu não levo muita coisa. Por quê? Primeiro, essa questão da praticidade que eu falei. Segundo, a minha comida ela é mais natural realmente. Então, todas as coisas típicas, eu não fui criada com comida típica, como eu já falei pra vocês, né? Eu não fui criada com arroz e feijão, eu não fui criada com, por exemplo, pão de queijo todo dia, tapioca todo dia. Eu não fui criada com um tipo de café todo dia. Na verdade, eu nem tomo café, eu tomo chá. Então,
essas que geralmente as pessoas sentem falta, eu prefiro comer quando eu estou no Brasil. E o porquê? Aí já vem o terceiro motivo. Porque pra mim, o que eu sinto falta não é um alimento especificamente. O que eu sinto falta é da experiência mesmo. Eu sinto falta daquela forma de comer do brasileiro, que é todo mundo se servindo ao mesmo tempo na mesa, todo mundo conversando, ou as discussões que estão saudáveis, que eu digo que estão tendo em volta da mesa e tal. Não é tanto do alimento em si, mas de estar comendo um alimento típico no Brasil, da forma como o brasileiro come. Então, eu sou super honesta com vocês de dizer que eu não sou aquela brasileira que leva a comida de volta pro Chile porque vai sentir falta desse alimento, até porque eu já tô há 10 anos fora. Realmente fui criada sem a presença do alimento típico todo dia. Então, se eu falar pra vocês que lá no Chile eu sinto falta das coisas que eu como no Brasil, é mentira. Agora, se eu venho para o Brasil, eu quero comer, porque eu gosto de imergir na realidade brasileira. E quando eu tô no Chile, eu gosto de imergir na realidade chilena. Deu pra entender? Já foi na feira comer pastel e tomar caldo de cana? Já fui e postei lá no Instagram, me sigam por lá. Fiz até um reel sobre isso, é muito legal. Então, as coisinhas diferentes que eu estou comendo, que são tipicamente brasileiras, geralmente eu tô postando por lá, mas já fui sim. Outra pergunta aqui, parece bobo, mas qual a sensação, por exemplo, como cheiro ou o corpo, né, de estar presente aí no Brasil? É uma pergunta bem legal e é uma pergunta que só quem mora fora vai entender. Por exemplo, o primeiro cheiro que eu adorei sentir, que eu já tinha esquecido, né, 2 anos que eu não subia no avião, mas assim que eu saí no avião, no aeroporto em São Paulo, que a porta abriu e eu, sabe, aquele primeiro contato assim que você tem, eu já senti aquele cheirinho de como se fosse parecido à terra molhada, mas é próprio da umidade, do clima úmido do Brasil. Eu tava com saudade desse cheiro, que é um cheiro que quando a gente chega no aeroporto do Chile, a gente não sente porque é um país onde predomina o clima seco. Então essa sensação foi muito boa. Outro cheiro que eu gostei foi que eu moro em Santiago, por exemplo, uma cidade que quase não chove. Quando chove é bem pouquinho. Imagina, eu vim pra São Paulo, que é conhecido como terra da garoa, mas na verdade também tem chuva de verdade, chuva forte e tal. E logo que eu cheguei teve essa chuva, então foi muito gostoso sentir o cheirinho, fica o lugar quando chove, o próprio barulho da chuva. E teve muito essa sensação de realmente de estar presente no dia a dia da casa da minha família, de ver a hora que eles acordam, o que comem, o que fazem e tal, que é uma coisa que eu já perdi, né? E é muito gostoso ter essa sensação assim, sei lá, de ter a cópia da chave, de alguém sair e falar assim, não, você vai ficar? Eu falo, não, eu prefiro ficar. E a pessoa sai e quando volta eu tô na casa, sabe? Coisas que pra vocês parecem ser bobas, mas pra mim são super legais quando eu volto. Isso foi realmente muito legal. Vai poder ficar mais dias pra recarregar a bateria da família e do Brasil? Ao todo eu vou ficar apenas 2 semanas, tá? Esse é o tempo que eu tenho para ficar devido a alguns compromissos, mas em geral é legal vocês saberem que o tempo de férias de trabalho no Chile é menor que o do Brasil. No Brasil você tem a soma de tudo, pode dar até 1 mês em casa. No Chile, contando com o final de semana, vai dar umas 2 semanas e meia, por aí. É menor, sabe? Às vezes você consegue até chegar a 3 semanas contando tudo, sabe? Mas dessa vez eu só tenho 2 semanas realmente assim, então esse tempo será aproveitado ao máximo. E na verdade, eu só gosto de ficar mais tempo no Brasil quando eu tenho a chance de viajar para outro lugar, sei lá, ir para outra cidade, aí minha família vai junto, a gente vai pra praia, ou vai pro Nordeste, ou vai pro Sul, ou vai, sei lá, para qualquer outro lugar. Mas não é o que tá acontecendo na pandemia, né? E justamente pela questão do home office, eu até poderia ficar mais tempo aqui em São Paulo e ficar assim, sei lá, mais tempo por aqui, né? Até, sei lá, 1 mês ou mais de 1 mês se eu quisesse. Mas nesse momento específico, eu troquei de trabalho no Chile. Então eu preferi ficar só 2 semanas para eu poder voltar. Eu preciso começar nessa nova empresa. Logo que eu voltar pro Chile, eu vou ter que fazer uma quarentena de 10 dias para só depois ir presencialmente na empresa. Nessa nova empresa que eu vou trabalhar, vai ser mais ou menos uns 2 dias da empresa e 3 dias de casa. Então eu tenho urgência, digamos assim, para voltar nesse momento. Senão eu poderia ficar com mais tempo também, mas não tem problema. O tempo que eu ficar vai ser bem aproveitado. Aqui é uma outra pergunta que não tem nada a ver com a minha experiência aqui no Brasil, mas acho melhor responder porque alguém mais pode ter essa dúvida. Visto definitivo em trâmite pode impedir alguém de sair do Chile? Isso é para quem já mora lá no Chile, né? Não importa se você tem visto temporário ou se você tem visto definitivo. Se nesse momento você quer visitar o Brasil, você pode, desde que você não ultrapasse mais de 180 dias, ou seja, um total aí de 6 meses, fora do Chile.
No dia 179, você tem que estar comprando a sua passagem para no 180 você estar no avião. Tanto para visto definitivo quanto para visto temporário. Essa exigência do tempo que você pode ficar fora do Chile, ela só acontece enquanto você está tramitando vistos, tá? Depois que você já tem uma residência definitiva, isso já não é exigido mais. Então, respondendo a tua pergunta, não tem problema nenhum, desde que você não ultrapasse esse prazo, tá bom? Aliás, quem quiser se mudar para o Chile tendo uma experiência acima da média da maioria dos imigrantes, eu sou mentora e consultora para estrangeiros. Entra em contato no link que está aqui embaixo e você pode entrar para a lista de espera da minha próxima turma de mentoria, que se chama Avocado Imigrante, onde eu te acompanho por 8 semanas e dou todos os esclarecimentos inimagináveis que você possa pensar sobre essa experiência e te acompanho em todo esse processo para que a sua mudança para o Chile seja muito mais segura, tá bom? Link aqui na caixa de descrição. Depois de 2 anos, como foi encontrar sua identidade brasileira na pandemia? Algumas coisas foram estranhas pra mim, na verdade, continuo me sentindo brasileira, sou brasileira, então teve coisas que eu cheguei e me adaptei, mas tem coisas que eu demoro realmente, assim. Por exemplo, assim que eu chego no aeroporto, eu estranho muito, todo mundo tá falando em português. Pra vocês pode ser uma besteira, mas pra mim, eu demoro e o meu cérebro levou pelo menos uns 2 ou 3 dias pra parar de se confundir. Então, às vezes, sei lá, alguém entrava no elevador de onde minha mãe mora e eu cumprimentava essa pessoa em espanhol, a pessoa ficava meio sem entender e aí depois eu mudava ou misturo alguma coisa, porque eu só uso espanhol no meu dia a dia. Isso foi uma coisa que foi difícil pra mim no começo. Algumas questões de hábitos não foi algo assim, eu estranhava, por exemplo, eu já perdi o costume de usar havaianas em casa, né? O chileno, e na verdade isso é uma coisa que acontece em vários países, né? Ele vê o chinelo havaianas como um acessório de praia, então ele vai usar na praia. Geralmente em casa, ou ele anda descalço, ou ele tem o tênis próprio pra ficar em casa, ou existe a meia própria pra ficar em casa, alguma coisa assim. E eu adotei total esse costume. Então foi interessante ver como eu já fui absorvendo os hábitos assim que eu cheguei. E outras coisas da cultura, assim. É legal você vir e reforçar a tua identidade, saber que você sentia falta de coisas que você nem imaginava, ou que você já tinha esquecido tal coisa e revive, sabe? Foi muito legal. Vai viajar pra outro lugar dentro do Brasil? Não, muita gente fez essa pergunta. Galera, acho importante a gente reforçar que continua, né? A pandemia continua, infelizmente. Então eu saí da minha casa no Chile e vim pra me enfiar em outra casa no Brasil, que no caso é a casa da minha mãe. E não tenho saído daqui. Tem parentes que eu não vou ver neste momento, porque não quero aglomerar. Tenho falado com eles por vídeo, por WhatsApp e tal, e todos me entenderam. Não tô saindo, não tô fazendo turismo, não tô fazendo nada. Quando às vezes, muitas vezes, eu tenho que sair e resolver alguma coisa, eu já aproveito pra ir em algum lugar, mas assim, eu tenho muito medo, principalmente por causa das questões, os altos casos do Brasil e tal. Então, assim, não vim com ideia de turismo. Eu vim só pra reencontrar minha família mesmo, e é isso. Qual costume você acha estranho, mas quando morava no Brasil fazia igual? Eu não sei se eu acho estranho, na verdade eu não acho nada estranho, mas hoje é estranho pra mim porque mudou, tá? Então, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, por exemplo, nos primeiros dias, eu quase matei minha mãe de fome, porque a coitada tava pronta pra almoçar meio-dia, e no Chile jamais se almoça ao meio-dia. O chileno começa a almoçar 2 horas da tarde, se é final de semana, então 3 da tarde. Mas na semana ele almoça 2 da tarde, 1h30, mas lá pelas 2 horas é que ele se levanta realmente. Mas também tem que considerar que o dia laboral no Chile também começa mais tarde. A maioria das empresas começa trabalhando 8h30, 9 horas da manhã. Então, se você colocar isso na sua cabeça, obviamente que meio-dia ninguém tem fome. Mas tinha esquecido disso e no começo, pra mim, nos primeiros dias foi estranho me adaptar a essa parte, mas agora que eu tô aqui, eu já tô me policiando pra almoçar. Na verdade, eu não sei se eu tô conseguindo, porque nesse momento que eu gravo o vídeo pra vocês, já são quase 2 horas e a minha mãe deve estar me esperando pra almoçar. Existe algo na cultura brasileira ou paulista que depois de tanto tempo fora já te incomoda? Gente, eu não sei se é porque eu tô com um excesso de felicidade por ter vindo depois de tanto tempo, mas eu não tô conseguindo me lembrar. Deve ter alguma coisa que me incomoda, mas não tô conseguindo me lembrar exatamente o que poderia ser. A única coisa que passa pela minha mente agora, em alguns momentos que essa situação acontece, que eu vou explicar pra vocês, eu acho muito legal, porque demonstra uma felicidade das pessoas, até de desconhecidos,
conhecidos ou de conhecido do conhecido, sabe? Que te vê e pergunta e fica emocionado e tal. Mas outras vezes eu sinto um pouco invadida, que é o fato de que, sei lá, você tá parado num lugar, ou a pessoa conta a vida dela, ou ela não tem nenhuma vergonha de perguntar coisas da sua vida. E parece que ela te viu ontem, sabe? E na verdade ela não te vê há muito tempo, ou você não criou essa intimidade com ela pra ela tá perguntando esse tipo de coisa. Então, esse excesso de perguntas, que não é todo mundo que faz, né? Eu também não posso dizer que é da cultura brasileira ou é da cultura paulistana, mas eu vejo mais aqui do que no meu contexto chileno, né? E isso me incomoda um pouco, mas eu percebi isso no aeroporto, eu percebi isso no táxi, eu percebi isso em outras situações, assim, sabe? As pessoas vão perguntando, porque é curiosidade, porque é novo pra elas, mas eu não tô mais acostumada a pessoa fazer uma enquete da minha vida sem ela não ter me visto ou sem ela não me ver há tanto tempo. Não tô falando dos meus familiares, obviamente, tô falando de pessoas que realmente não têm um contato e que fazem isso. Isso me incomoda um pouco. Quais você acha que serão as primeiras impressões de um chileno chegando em São Paulo? Olha, eu tô falando bem generalizado, né? Porque isso que é o legal de viajar. E cada pessoa vai ter a sua percepção. Mas eu imagino que ele vai sentir, sim, assim que ele pisar no aeroporto, esse cheiro da umidade que vocês que moram aqui já estão acostumados e nem sentem mais. Eu acho que ele vai perceber, sim, o quanto que a gente fala com as mãos e ao mesmo tempo. Eu acho que ele vai perceber, sim, esse movimento em volta da refeição, todo mundo se servindo e ele vai ser o último a se servir, porque ele tá acostumado a realmente ter uma ordem em que se serve, ou que geralmente a dona de casa dá autorização para todo mundo se servir, é outro esquema, então acho que ele vai perceber isso. Ele vai perceber que a gente fala um pouco mais alto, ele vai perceber, não sei, o quanto que as pessoas que conhecem ele ou que não conhecem ele se aproxima, que ele vai perceber a energia das pessoas, que é diferente. Com certeza ele vai falar sobre o clima, independente da estação, porque por mais que ele vá para um lugar do Brasil que esteja fazendo frio, para ele não vai ser tão frio assim, ou no calor, que pra gente pode estar super agradável os 25 graus, ele vai achar que tá um calor imenso. Eu acho que ele vai perceber diferenças na comida, né, que a nossa comida é temperada de uma forma diferente. Existem coisas que são muito fortes pro paladar chileno, existem coisas que são muito doces pro paladar chileno, existem coisas que são muito salgadas pro paladar chileno. Por outro lado, existem coisas da comida brasileira que são muito sem sal ou sem açúcar para o paladar chileno, coisas que a gente também ia sentir no Chile. Isso é um pouco do que eu imagino que ele sentiria. Eu tenho que trazer meu namorado aqui e gravar um vlog dessas impressões para mostrar para vocês. Numa próxima oportunidade, isso vai acontecer. Vi um ator estrangeiro dizendo que os fãs do Brasil são tão intensos que são agressivos. Eu sei que muitas vezes pro brasileiro essa frase pode chocar, né, que esse ator falou, não sei qual é, mas eu que já viajei, que já estive em outras culturas, que estive até nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi atores lá falando isso quando eu fui. Eu fui justamente por um evento e tinha alguns atores e tal, e eles falavam a mesma coisa, né, que a gente é muito carinhoso, mas é tão intenso que às vezes chega a ser agressivo. Eu acho que um pouco dessa agressividade é o que eu falei anteriormente, esse fato de você estar tão entusiasmado com uma pessoa na tua frente, que você acaba invadindo o espaço dela sem querer, sabe? Por causa dessa intensidade. E também tem a questão de que nós brasileiros, muitas vezes, somos muito de tocar as pessoas, né? Tá falando e tá tocando, tá abraçando, é mais de um beijo, dependendo do lugar. E tudo isso realmente, dependendo da cultura, pode ser agressivo, mas não é um agressivo que ofende. É agressivo no sentido de eu não sei como lidar, porque não tô acostumado a isso. Então eu meio que concordo com ele, mas justamente por já ter vivenciado outras culturas, entendeu? Acha que as pessoas falam muito alto no Brasil? Sim, inclusive eu sou uma brasileira que fala alto e que foi disciplinada no Chile a falar um pouco mais baixo. Mas assim que eu chego no Brasil, parece que meu cérebro relembra outra vez o meu tom de voz e aí eu volto a falar alto de novo. Mas sim, a gente fala muito mais alto no Brasil. Quando você vai agora pro Brasil, dá medo da violência quando sai na rua ou nem pensa nisso? Infelizmente, sim. Dá medo da violência, eu saio mais preocupada, eu não trago bolsa quando eu venho pro Brasil, e se eu trago é uma bem pequenininha e uso na frente. Eu percebo que eu olho muito mais pros locais do que os meus familiares ou os meus amigos, que eu fico sempre com o radar ligado, mas é porque realmente quando você é tirado desse contexto, vamos lá, vamos esclarecer. Eu tenho esse comportamento, não é só porque
está provado, e tem muitos estudos sobre isso, muitas matérias, muitas pesquisas, está provado sim que o Brasil é mais perigoso que o Chile, né? Inclusive o Chile ganhou em primeiro lugar no ranking de paz mundial, que mede a segurança dos países, entre América Latina e Caribe, como o primeiro lugar de país mais seguro. Então não tô inventando coisas aqui. Então sim, lá é mais seguro, mas não é só por isso que eu fico preocupada. Eu acho que toda pessoa, quando ela deixa de morar num lugar e depois que ela volta, ela meio que perdeu, digamos assim, a malícia daquele lugar, os trejeitos, as coisas. Então é normal ela ficar meio assim assustada, depois ela leva um tempo. Eu acho que se eu voltasse a morar no Brasil, eu ia ficar um tempo assustada, preocupada como eu fico agora, mas eu também acredito que, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, o ser humano vai se adaptando com o tempo. Então talvez a quantidade de medo que eu tenho hoje, se eu ficasse aqui pra morar agora e daqui um ano eu estivesse morando aqui, talvez eu continuasse com medo, como todo brasileiro que tem aqui, que mora aqui tem, mas eu ia agir do jeito deles e não com o excesso de cuidado que eu tenho hoje, sabe? Porque a gente vai se acostumando mesmo. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim, tenho um pouco mais de medo. Comidinha que mais teve saudade de comer nesses 2 anos. Assim que eu cheguei, eu fiz farofa vegetariana. Que outra coisa? Eu tava com vontade, eu comi tapioca, que eu tava com vontade, e pastel de feira. Só isso. Eu não sou a louca que, como eu disse pra vocês, que vem e come muito comida típica, que fica morrendo de saudade lá fora. Já são 10 anos fora, né, gente? Mas também tem essa questão que eu falei pra vocês, eu não fui educada desde criança a comer comida típica todo dia. A comida típica na minha casa é o contrário do que acontece nas casas brasileiras. A comida típica na minha casa era um evento. Geralmente a gente comia legumes, frutas, saladas. Não tem nada, isso eu posso apostar pra vocês, não tem nada do Brasil que eu não coma no Chile. Mas por quê? A minha comida no Brasil é exatamente a mesma no Chile. É legumes, frutas, verduras, castanhas. Geralmente o vegetariano ele tem essa vantagem, né, de que a comida dele muda muito pouco de um país pro outro. Então, realmente, por questão de hábito, não tem nada que eu sinta falta. E eu prefiro comer algo aqui, quando eu venho pra cá, sabe? E aí, mas foi só essas coisas que eu senti falta. Hoje, se você me perguntar se eu quero comer alguma coisa e tal, não. E teve uma coisa extra que eu comi, que foi açaí. Mas só isso mesmo. Você sentiu muita diferença com o clima? Muita, muita. Eu sei que o tempo virou quando eu cheguei ao Brasil, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu sei que tinha uns dias atrás que em São Paulo estava frio e tal, mas nunca é o mesmo frio que se faz lá no Chile. Eu já vim outras vezes no inverno de São Paulo, com chuva, com as pessoas usando blusa, fazendo temperaturas realmente mais baixas para o que São Paulo está acostumado, mas mesmo assim eu usava um casaquinho ou uma blusinha e eu estava bem, muito mais que as outras pessoas que estavam sentindo o frio o tempo inteiro. Mas isso é uma questão óbvia, né, gente? O nosso corpo se acostuma. Quando o seu corpo já viveu uma sensação do tipo 40 graus, 45 graus, e você vai para um lugar que está fazendo 25, 30 graus, você vai sentir calor. Mas a resistência do teu corpo para aquele calor é muito maior, porque você já viveu intensidades de 40, 45 graus. É a mesma coisa no inverno. Quando você viveu temperaturas negativas, mesmo quando a temperatura não está negativa, ela está super gelada, porque tem neve ao redor na cidade onde você mora, por mais que você venha para um lugar que esteja fazendo frio, a percepção do seu corpo é aquela, tipo assim, você já aguentou coisas mais fortes que isso, então você não sente frio, sabe? O seu corpo consegue literalmente equilibrar a temperatura e você fica bem, mas eu senti diferença sim. Inclusive efeitos na pele, efeitos no cabelo, meu cabelo fica muito mais oleoso no Brasil por conta da umidade, tive um pouco de rinite devido à mudança de clima, essas coisas. O que você enxerga que mudou? Exemplo, cidade mais organizada. Eu tenho saído pouco de casa, né? É até injusto eu falar sobre a cidade, porque realmente eu não estou saindo, mas não senti muita diferença de 2 anos atrás quando eu vim, não. De novo, não tenho saído muito, acho que eu não tô preparada para responder essa pergunta, mas eu não senti muitas mudanças de 2 anos atrás quando eu vim. O que eu sim percebi é, por exemplo, o sistema de vacinação, ao menos em São Paulo, é diferente de como é feito no Chile, né? Lá no Chile as pessoas vão para um lugar, tem uma fila com distanciamento e tal, tem um lugar para sentar, para você esperar e tudo, mas você vai num local. Aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, não sei como tá em outros lugares, eu achei interessante o fato das pessoas poderem ir no próprio carro, vacina no carro e já vai embora, achei isso legal. Assim, da estrutura da cidade mesmo, eu não percebi nenhuma diferença de 2 anos quando eu vim, mas como eu disse, eu tenho saído pouco. Tem alguma coisa que você não suporta nessa diferença cultural e te faria escolher pelo Chile?
Não tem nada da cultura brasileira que eu não suporto. Tem coisas da cultura brasileira que eu gosto muito, tem coisas da cultura chilena que eu gosto muito, assim como tem coisas da cultura chilena que eu não gosto, mas me adaptei, e tem coisas da cultura brasileira que eu também não gosto, mas me adaptei. Eu sou uma pessoa que sempre foca mais no lado positivo da experiência do que no negativo, sabe? Porque se eu ficar olhando muito pro negativo, eu não avanço. E além do mais, tem coisas que podem ser negativas ou ruins pra mim em ambas culturas, e pra outra pessoa é a coisa mais sensacional dessas duas culturas, sabe? Acho que tudo vai do seu contexto, é muito relativo. Agora, uma coisa que sim me causou um estranhamento, tá? E isso é completamente pessoal, espero que vocês entendam, é que eu no Chile vivi a pandemia de uma outra forma, com mais restrições, até hoje as restrições continuam. O Chile tá começando a se flexibilizar agora, porque o avanço da vacina deu certo, tá, a gente está colhendo esses resultados e tal, mas mesmo agora, quando a flexibilização está começando lá no Chile, eu sinto que as pessoas ainda continuam com os mesmos cuidados, não saem tanto de casa como eu vejo, e aqui eu vejo muitas pessoas nas ruas. Tudo bem, a cidade é 1000 vezes maior, né? Mas eu tô falando do próprio bairro pequenininho que a minha mãe mora. No bairro, eu não tô falando de Avenida Paulista, eu não tô falando do movimento do centro, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando que no próprio bairro tem muita gente na rua, e às vezes eu tenho a sensação até de que as pessoas estão vivendo como se a pandemia já tivesse acabado, sabe? Minha percepção de alguém que tá fora há muito tempo. Talvez para vocês que continuam aqui, podem até sentir que já teve um momento mais rigoroso e que agora realmente tá flexibilizando, sei lá por qual motivo. Mas pra mim ainda me assusta muito ver tanta gente nas ruas, ver as pessoas tão próximas, ver as pessoas fazendo planos assim de viagem ou de sair ou de tal coisa. Ah, você viu que tal lugar vai abrir, aí eu fico pensando na quantidade de pessoas que tem naquele lugar. Mas é a minha percepção. Eu não digo que as pessoas não estão respeitando a pandemia, sabe? Eu não tive nem tempo de ir pra rua pra ver isso. Não tô julgando isso. Mas eu sinto que a pandemia em si, no Brasil, ela tá sendo levada, ou ao menos em São Paulo, ou ao menos no bairro onde eu estou hospedada, ela está sendo levada de uma forma diferente de onde eu moro, no bairro que eu moro, no lugar que eu moro no Chile, sabe? Prefiro não falar do Brasil inteiro, mas do lugar que eu vi e do lugar que eu vim. Então, eu me sinto mais segura com relação à pandemia, com os cuidados, ainda que por muitos sejam vistos como extremos, mas que têm sido tomados no Chile, eu me sinto mais segura do que aqui, sei lá, ou pelo menos no bairro que eu tô, sabe, na situação que eu tô. Mas é só isso, nada me faria escolher uma coisa sobre outra. Tem coisas da cultura brasileira que eu acho ótimas e sinto falta, tem coisas da cultura brasileira que eu acho da cultura chilena, que eu acho ótimas também, e em ambas culturas tem coisas que eu acho estranho, ou que eu fico olhando e falo, deveria ser assim, mas não tem nada que me faria renegar o Brasil, ou sei lá, trocar um pelo outro. Eu moro no Chile hoje porque o Chile melhorou a minha qualidade de vida, eu gosto muito de morar lá e realmente não tenho planos de voltar a morar no Brasil. Mas não é uma coisa assim de não amar o Brasil, as pessoas confundem muito isso, né? De não amar o Brasil, de odiar o Brasil, não tem nada a ver com isso. É porque hoje minha vida faz muito mais sentido no Chile. Se um dia mudar, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, aí a gente vê o que faz, mas planos pra voltar não tenho, mas é simplesmente porque minha vida sim melhorou muito lá e eu tenho muitas coisas boas lá e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Continuem me acompanhando lá no Instagram, porque por lá vocês podem me ver viajando esses meus dias aqui, né, em tempo real. Fela Sali, me acompanhem por lá e vou continuar aqui no canal. Vocês viram que eu já voltei com tudo, os conteúdos por aqui vão voltar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir pra mim. E se você mora fora e se identificou com algumas coisas que eu disse aqui, comenta pra mim também que eu vou gostar de saber. Beijo, até o próximo vídeo.